Exemplo 8. Esse é o último exemplo dessa parte. Então, no exemplo 8, nós temos um ciclo. A, B, B, C, C, D e D, A. No exemplo 8, vamos ler o exemplo 8. Apresenta-se no gráfico a seguir um ciclo ABCDA, realizado por 5 mols de um gás monatômico. Letra A. Determine a temperatura do gás nos estados A, B, C e D. Letra B. Determine o trabalho nos trechos AB, BC, CD e DA. E determine o trabalho realizado pelo gás no ciclo ABCDA. Quando nós estudamos a termodinâmica, muitas máquinas térmicas, elas realizam processos cíclicos. Então é muito importante nós compreendermos esses ciclos. O que significa cada etapa? O sistema ganha calor, perde calor, realiza trabalho, aumenta a temperatura, não aumenta a temperatura? Então vamos lá. Nós temos aqui a pressão, nesse caso já está no sistema internacional, então a pressão em 10 elevado a 5 Pascal e o volume em metro cúbico. De A até B, o que acontece de A até B? Observem que de A até B o volume é o mesmo. Então o volume é o mesmo de A até B. A pressão aumentou. De B até C, observem que a pressão é sempre a mesma. Aqui nós temos uma expansão isobárica. De C até D, ocorre ainda uma expansão, pois o volume em C é 0,2 e o volume em D é 0,5. Então nós temos uma expansão. Mas, será que essa é uma expansão particular? Vamos observar o produto pressão vezes o volume. Pressão aqui é 1, volume 0,2. Então, P vezes V é 0,2. Pressão aqui, 0,5 vezes 0,4. 0,2. Nesse ponto, pressão 0,4, volume 0,5. 0,2. Ou seja, qualquer ponto que eu pegar aqui no gráfico, eu selecionei 3 porque eu tenho esses dados já colocados aqui. Sempre o produto pressão pelo volume será igual. Isso significa que nós temos uma transformação isotérmica. Então, de A até B, ele aumentou a pressão. De B até C, ele expandiu isobaricamente, mantendo a pressão constante. De C até D, sofreu uma expansão, mantendo a temperatura constante, ou seja, a temperatura é uma expansão isotérmica. De D até A, ele mantém a pressão e diminuiu o volume. Então, de D até E é uma compressão isobárica. Para a gente resolver, nós vamos utilizar a Lei Geral dos Gases Perfeitos. Essa equação nós já vimos em aulas passadas, PV igual a nRT, deduzimos essa equação, chegamos nessa equação. De acordo com a questão, você tem 5 mols, PV, nRT, pressão 40.000, lembrem desse valor, 10 na 5 Pascal. O volume 0,1, vamos colocar aqui para saber a temperatura em A, 40.000 vezes 0,1, é igual a 5 número de mols, R, constante, vezes a temperatura em A. Então, a temperatura do gás em A, 96,22. Para calcular a temperatura em B, C e D, utilizamos o mesmo raciocínio. Utilizamos os valores. Observem agora que em B a pressão é 100.000, o volume 0,1. Vamos voltar aqui, pessoal. Volume 0,1. Então temos 10.000 igual a 41,57, temperatura B. A temperatura em B é 240,56.
Observem no gráfico. O que ocorreu nesse gráfico? Ele manteve o volume constante, a pressão aumentou. Como a pressão aumentou, a temperatura também aumentou. Então, manteve-se o volume do gás constante, mas a temperatura do gás ela aumentou de 96,22 para 240,56. Depois, manteve-se a pressão constante, uma transformação isobárica, aqui é isovolumétrica, aqui é isobárica, a temperatura em C, substituindo os valores, agora o volume é 0,2, 100.000 vezes 0,2, 20.000 igual a 41,57, a temperatura em C, 481,12. Como produto PV, PC, VC é igual a PD, VD, nós podemos observar que a temperatura do C é a mesma do D. 481,12. Então, esse processo de C até D é uma expansão isobárica. Essa é a letra A. A letra A solicitava a determinação da temperatura. A letra B, determine o trabalho nos trechos AB, BC, CD e DA. No gráfico, podemos observar que de A até B, o volume permanece constante. Como não ocorre variação do volume, o trabalho é zero. Então, o trabalho de A até B é zero, é uma transformação isovolumétrica. De B até C, basta calcularmos essa área, ou utilizarmos P vezes dV, porque é uma transformação isobárica, a pressão 100.000, a variação de volume 0,1, trabalho positivo, porque é uma expansão, 10.000 joules. De C até D, nós temos que calcular essa área aqui. Vamos lembrar que nesse caso, como é uma transformação isotérmica, nós temos uma equação que permite calcular esse trabalho. Então, o trabalho de C até D é dado por nRT C até D, ln de VD, que é o final, por VC, que é o inicial. 5 vezes 8,314 vezes 481,12 vezes ln de 2,5. O trabalho de C até D é igual a 18.325,96. Aqui, basicamente, foi apenas substituir os valores. Trabalho positivo, expansão. E D até A. De D até A, podemos utilizar também, como é isobárica, P vezes dV, ou a área, vai ser a mesma coisa. A pressão, 0,4 vezes 10 na 5, 40.000, vezes a variação de volume, menos 0,4. Agora nós temos um trabalho negativo, menos 16.000 joules. Esse é o trabalho de D até A. Muito bem, então agora o que ele pede na questão é o trabalho de A até B, B até C, C até D, D até A e o trabalho total. O trabalho de A até B é zero. Por quê? Porque não houve variação de volume. O trabalho de B até C é igual a 10.000. Essa área. O trabalho de C até D é essa área aqui, ó. 18.325,96. E o trabalho do A, menos 16.000. Então, se eu calcular essa área total, que eu estou selecionando aqui com o mouse, e diminuir dessa área aqui, sobra essa área aqui, que eu até coloquei uma cor diferente. Essa área fornece o trabalho do ciclo. Então, o trabalho do ciclo, a gente vai somar o trabalho de A até B, mais B até C, mais C até D, mais D até A. Somando tudo isso, é o trabalho do ciclo, que equivale a essa área aqui, que está preenchida,
12.325,96. Trabalho positivo. Observem que esse ciclo, a gente tem um sentido horário. No ciclo, A até B, B até C, C até D, D até A. Essa área BC, CD, ela é maior que DA. Se fosse o contrário, se nós tivéssemos um ciclo AD, DC, CB e BA, nós teríamos o mesmo valor, só que um valor negativo. Por quê? Porque esse trabalho aqui, AD, seria positivo e o restante aqui, DC, CB, seria negativo. BA não teria trabalho. Então, isso é importante a gente analisar quando é uma expansão e quando é uma compressão.